Eu tô... Boa tarde, senhoras e senhores. Eu aqui, meu amigo Pedrinho. Opa. Minha camisa do Venetian. Lembrando que outro dia eu falei lá do Sands. Esse é do Venetian. Também foi meu cliente. Opa. Camisa de cassino. Então, como eu prometi que ia botar minhas camisas de cassino, já de vez em quando vou botando. Eu guardo elas como recuerdos de Pacaraí. Exatamente. Bom, é o seguinte. Eu escrevi um artigo essa semana, os que me conhecem e que sabem, no www.alertatotal.net. Toda semana tem um artigo meu na segunda-feira. Essa semana o artigo se chama BR 142. Isso aí. Cachai? Bom, é o seguinte. Nesse artigo eu falo sobre o Nhonho, dizendo que ele se parece com o reizinho das histórias de antanho. Eu, como colecionador de quadrinhos, conheço o reizinho, gostava, etc., quando era criança, até como adulto, mas não sabia de uma curiosidade que esse meu amigo enciclopédico Pedrinho me falou hoje. Não tenho certeza, mas eu ouvi dizer... Então, deve ser. Vamos lá, Pedrinho, ilustra esse pessoal. Era uma caricatura ao rei Farouk, que era o rei do Egito na época, né? Até ele tinha aquela barbinha assim, que me faz pensar que tudo isso é real. Exatamente. E o rei Farouk era um homem tão inteligente, e ele disse, lá nos anos 30, se não me engano, do século passado, que 50 anos depois daquele momento, portanto deveria ter acontecido já em 1980, 1990... Deveria ter acontecido, não. Aconteceu, né? De uma certa forma, aconteceu. Exatamente. Que na Europa só haveria 5 reis. O de espadas, o de ouros, o de paus e o de copas, tá certo? E o rei da Inglaterra, né? Sim. Então, o rei da Inglaterra, esse aqui é perene. Imorrível. Imorrível. Aquele intelectual. Imorrível. O rei da Inglaterra. Aliás, por falar nisso, notícia nova. Não muito nova. É já de ontem ou de anteontem. O príncipe Charles, com aquela maravilhosa senhora que agora é a amante dele, a que ele gostaria de ser o tampum, a Lady Camila, estão visitando a ilha de Cuba. Olha que coisa interessante. O que cazzo ele foi fazer em Cuba que eu gostaria de saber? Se fosse nos tempos napoleônicos, o Talleyrand teria dito ao Napoleão: Sire, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Exatamente. Ils sont perdus. Por jamais. Caraca, não vamos dizer a palavra, vamos evitar, né, Pedrinho? O nome não, Caracas Caracas. É a capital lá por falar em Caracas. Da Bósnia. Da Bósnia, da nossa Bósnia. Da nossa Bósnia. Da nossa Bósnia, né? Na Bósnia, aqui do lado, tá sem luz de novo. Opa. Olha que novidade. Eu tinha um amigo, só para complementar, as curiosidades, um amigo cubano. Aliás, por algum motivo que eu não sei exatamente qual eu tenho inúmeros amigos cubanos. Eles são todos intelectuais, todos fugiram de Cuba e estão vivendo em diversos países. Tem amigos cubanos no Brasil, tem amigos cubanos nos Estados Unidos. Os dos Estados Unidos são escritores, músicos, etc. Pessoas que eu quero muito bem. E que eles diziam o seguinte, que em Cuba não tem apagones, tem alumbrones. Porque os apagões é constante, ou seja, a luz não tem nunca, de vez em quando acende a luz, é um alumbron. Tem um alumbron, não tem apagão. Aqui nós temos um alcolumbron. Alcolumbron, isso aí. Que está fazendo o cagão lá no Senado. Mas melhor do que aquele outro Sim. Melhoramos da água para o vinho. Olha, na verdade tem um vinho meio sangue de boi. Sangue de boi. Talvez não chegue nem a isso. Na verdade... Só de pó. Ai, meu Olha, Deus do céu. Não sei vocês, mas nós nos divertimos muito. Demais. Porra, não vamos parar de fazer esse programa nunca, porque a gente adora nós adoramos nos ver. Levanta a nossa moral. Exatamente. Tinha um programa do Jô Soares, quando ele ainda tinha graça, que ele fazia de um homem-orquestra, assim. Então ele era o diretor do filme, o produtor, o artista principal, etc. Então ele falou assim, direção, Jean Valjean. Produção, Jean Valjean. Aí quando ele falou assim, participação especial, Jean Valjean. Aí para tapear ele só dizia Valjean. Exatamente. Para quem não sabe, o Jean Valjean, personagem principal do Les Misérables. O Miserável, exatamente. Jean Valjean.
É um dos personagens principais. Né? Aqui somos todos miseráveis. Miseráveis. Culturais, inclusive. Aqui os melhorzinhos seriam assim, penible. Lá na Europa, ou na Suíça. Ontem eu estava falando com um amigo meu, ilustrador, com o qual fiz algumas histórias em quadrinhos, que os senhores não conhecem, deveriam conhecer. Porque realmente não é porque eu fiz e nem porque o meu amigo esse Hector fez. Mas estava falando para ele, eu tenho tanta vontade, afinal de contas, você vê pessoas assim que venceram no ramo dos quadrinhos. O quadrinho, na verdade, chamar de quadrinho é pouco. Aquilo lá, o nome certo seria arte sequencial, porque na verdade é um cinema parado. Aliás, o cinema, desculpa estar tergiversando, o cinema existe porque antes do cinema existe o quadrinho. Então, você antes de fazer um filme, você faz o storyboard. O que é o storyboard? É uma história em quadrinho do filme que você vai filmar, com as tomadas, tipo de tomada. Will Eisner, um grande desenhista de quadrinhos, ele inventou tomadas de cinema que até então ninguém tinha pensado em fazer. Por exemplo, a câmara subjetiva. Tem uma história dele que é toda vista você vê através dos olhos do personagem central, e você sabe que é isso porque você vê o aro dos óculos assim e as coisas todas através do aro dos óculos. Então, esse tipo de tomada subjetiva no cinema foi ele que inventou. A câmara inclinada, o plano inclinado, foi ele que inventou. E assim uma série de coisas. E então eu estava falando com esse meu amigo, disse assim, pô, a gente já tentou várias vezes, as coisas não dão certo. Eu falei, eu estava disposto até a tentar encontrar artistas mais baratos, começando, que não tenham que realmente sobreviver disso, porque é difícil, para a gente começar a lançar histórias em quadrinho no Brasil. Afinal de contas, tem gente famosa no mundo inteiro, por exemplo, o Stan Lee, que ganhou fortunas com a Marvel. Eu não estou nem interessado em ganhar fortunas, mas sim deixar alguma coisa feita no Brasil nesta área. E ele falou, não dá. Nós tivemos um fenômeno. O Maurício de Souza conseguiu uma coisa internacional. O Maurício de Souza é um fenômeno. E eu ontem citei ele, inclusive, para esse meu amigo. Ele falou, o Maurício de Souza porque é uma coisa assim comum e corrente. Desculpa, essa construção é espanhola, comum e corrente. Mas é comum, não tem grande qualidade, nem almeja grande alcance, mas sim entreter crianças. Mais ou menos o Disney brasileiro. Então, muito bem, tá certo. Então ele diz assim, se a gente faz uma coisa mais sofisticada, não vai para frente. Eu falei, mas não importa, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas ninguém quer, por quê? Porque as livrarias estão fechando, até as bancas estão desaparecendo, as bancas de revista, Pedrinho. Eu sei. O problema que eu vejo nesse assunto do Maurício de Souza, que ele conseguiu uma coisa que eu acho fantástica. O extrato de tomate elefante, que era numa grande indústria aqui chamada Sica. Companhia Industrial de Conservas Alimentares. Sica. As iniciais eram a Sica. E que depois foi vendida e tudo mais. E quem comprou a marca Sica, não me lembro qual das multinacionais, chamou o Maurício de Souza para redesenhar o elefante do extrato de tomate elefante. Então tirou um elefante assim, parecido com o da natureza e botou o J-Leão, que é o elefante mais simpático que eu já vi. Simpaticíssimo elefante da Mônica. Da Mônica, exatamente. A Mônica, que era a filha dele. É um negócio assim, simplório, claro. Mas, meu Deus, mas ele fez. O importante não é ficar falando mal de quem fez. É admirar quem fez, não importa como, porque vencer no Brasil, em qualquer área, é uma dificuldade. Eu, como escritor, a dificuldade de você encontrar uma editora que invista em você. Mas até as livrarias líderes aqui, Cultura, Saraiva, estão pedindo concordar, fechando várias lojas. Pedrinho, vou te contar, perto da minha casa, na esquina, tinha uma banca histórica. Não sei desde quanto tempo ela estava lá. Aí um dia eu ficava ao lado de uma farmácia. Aí eu vou à farmácia comprar um medicamento e olho assim, sinto falta de alguma coisa. A banca não estava. A banca estava lá, eu não sei, 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Não, a prefeitura achou que a banca atrapalhava e levou a banca embora. Então aquele cara que tinha um negocinho dele, que era uma banca de revistas ali, que eu nem comprava muita revista, mas às vezes saía da farmácia, comprava um chocolate ou alguma coisa na banca, pilha, era fácil de comprar, quando faltava pilha era mais perto de casa. Essas coisas que se compram em banca. A prefeitura resolveu tirar. Não atrapalhava nada. É só para encher o saco. É terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Não é, por acaso, nem proporcional à idiotice
do poderosinho de plantão. Isso é para desesperar a burguesia. Se eles querem acabar com o capitalismo no Brasil para implantar o comunismo, então tem que acabar com o habitat da burguesia. Exatamente. Então você tem, não tem onde parar, Zona Azul, usar cinto no banco de trás, cadeirinha, que a mamãe ou a avó mais velha tem dificuldade de instalar a cadeirinha no banco de trás. Não, olha, então, eu vou te dizer um negócio, Pedrinho. Radar, lombada, fora os buracos naturais, causados ou propositadamente pelas concessionárias de gás, de luz, etc., ou pela chuva. Esse ano nós tivemos umas 50 árvores. Eu quero alertar a quem tem carro, os motoristas, que eu não sei como é que isso funciona, mas se alguém souber, me diz, entra no site aí e diz. O meu carro tem uma alerta lá em sonoro que diz assim: a velocidade máxima tantas milhas por hora, está em milhas, tá? Então é o seguinte, tem lugar que é 37 milhas, tem lugar que é 31 milhas, e eu acredito mais nessa mulher me falando em inglês do que nos radares da rua. Então tem lugar que não tem radar nenhum visível, mas a mulher me avisa que é 37 milhas ou 31 milhas. Muito bem, eu acho. E outra coisa, na estrada que eu pego sempre, nenhum dos radares está funcionando. Por quê? Porque venceu o contrato com a companhia e o governo não pagou. Então os radares não estão funcionando, mas o aviso continua vindo. Se o aviso continua vindo, alguma coisa está no ar que avisa meu carro, que diz para mim, ó, maneira porque vão te pegar. Então, eu queria saber como é que é essa tecnologia, porque tem lugar que não tem radar e me avisa isso. Se alguém souber, por favor. Ou então alguém resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Ele mesmo faz o radar e recolhe as multas ele mesmo. Né? Também pode ser, porque aqui tudo é possível. Tudo é possível no Brasil. Tudo é possível. Se me disserem que desceu um disco voador na Praça dos Três Poderes, eu não vou descartar de logo, porque é possível. Ainda mais lá que tem uma espécie de uma grande emanação de eflúvios de merda, que pode ser um chamariz para alguma raça de alienígenas. E outra coisa, já tem uns alienígenas, uns verdinhos lá, uns alienígenas. Eu estava lembrando com o Pedrinho, que nós somos mais ou menos da mesma idade, mais ou menos quase igual. Do Bolinha e do seu amiguinho Marciano Mino, o verdinho, né? Nós temos vários verdinhos lá em Brasília. Nossos amigos verdinhos. Só que os nossos amigos verdinhos estão com a bundinha assentada confortavelmente. E como o Bela Inês, postos e sossego. Episódio de Inês de Castro do Camões nos Luzia. Agora é tarde, Inês é morta. Inês ainda não é morta. Dá tempo de salvar a Inês. Então, senhores, meus amigos minos, está na hora de trilhar a BR-142. Vamos lá. Em francês fica mais chique. Chacoalher la jaquette. Para ver se a jaca cai. Exatamente. Então, senhoras e senhores, é a hora. Porque não dá para aguentar mais a disfarçatez. As coisas que estão acontecendo são, sabe... É bandido soltando bandido. Bandido não prende bandido. Né? Começa daí. Então, é bandido soltando bandido. O meu maior medo, ontem, quando eu vi que iam trazer o nosso Conde Drácula de volta para o castelo dele aqui em São Paulo, o maior medo era que o gavião caísse, que pusesse uma bomba, alguém desse um tiro nele na rua, etc. Porque daí ele não ia sofrer as agruras da maldição que lhe cai sobre os ombros. Não pode morrer. Tem gente que não pode morrer. Não é que é por bom. Não pode morrer porque tem que viver mais para sofrer mais. Entendeu? Esse que roubou 1 bilhão, Pedrinho, me pergunta às vezes, que coisa fare com 1 milhão? Com 1 bilhão. Que coisa? Eu nunca tive nem milhão. Eu vou saber o que fazer com 1 bilhão, sei lá. Porra, pra que você quer tanto? E outra coisa, na linguagem espanhola, bilhão seria o nosso trilhão. Porque é 1.000 milhões. Lá o bilhão é 1.000 milhões. E quando eles falam de bilhão, seria o nosso trilhão. Então já começa por aí. Então você rouba em espanhol e aplica em português. Exatamente. Agora, também não muda nada. Quer dizer, porque o cara, uma vez me explicaram, você só pode fazer 3 ou 4, no máximo, refeições por dia. Você pode comer muito bem nas 4, mas chega um ponto que você se empanturra.
Né? Verdade. Então depois você pode comer o melhor queijo, o melhor bolacha, o melhor chocolate, tudo mais. Mas chega uma época que dá um reverter, tá certo? Mas, Pedrinho, eu lembrei agora enquanto você falava, porque as coisas chegaram a um nível tal de do insólito, que é o seguinte, veja bem, tem um cara chamado Cajuru. Ele era um repórter esportivo que falava mal de técnico, de jogador, era um cara assim meio sem freio, tá? Muito bem, hoje ele está lá em Brasília, está no Senado, saiu pro pau com o Gilmar Mendes. E eu até postei na internet assim, quem diria que um dia eu ainda ia dizer que estava ao lado do Cajuru, que era um destrambelhado. Mas, veja, ele talvez continue destrambelhado. Mas para o bem. Mas para o bem. Ele pelo menos está do nosso lado, está chutando o pau da barraca em cima de quem tem que ser chutado. Agora, quando você transforma o Cajuru num salvador da pátria, não é bem salvador da pátria. Mas é o que temos para o momento. O cara que carrega a bandeira. É o que está fazendo respiração boca a boca com a pátria. Com a pátria, exatamente. É o que está carregando a bandeira e levando os tiros. Então, você diz assim, bom, herói, porque se está lá na frente, com o tambor, levando os tiros, levando a bandeira, sem arma, né? Está lá no papo, sendo processado pelaquela trolha toda lá do STF. Então, quem diria, eu pensei assim, pô, a que ponto chegamos onde o senhor Cajuru, com todo o meu respeito, hoje se torna assim quase que meu ídolo. É como aquela Todinho virar Miss Brasil. É mais ou menos a mesma coisa. Inclusive ele usa um óculos, para quem não sabe, aquele óculos dele que uma lente é quadrada e outra redonda, é de um personagem de quadrinho chamado Spider Jerusalém. Pouca gente sabe porque é um personagem sensacional. Eu até fiz, quando saíram as primeiras revistas em quadrinho dele no Brasil, eu fiz a introdução. Eu vou ver se acho e vou trazer uma para mostrar para os senhores. É fantástico, porque ele é um repórter do futuro, de um jornal do futuro, que desce a lenha no... Como é que se chama? Tem a palavra certa, eu agora não lembro. Mas no status quo da sociedade, mais ou menos, no establishment. Ele desce a lenha no establishment. O Jô Soares, no tempo que ele tinha graça, fazia aquele exilado em Paris, que ficou em coma algum tempo. Quando ele acorda, ele fala com a mulher aqui no Brasil, pelo telefone, e ela conta as novidades políticas. Ele fala assim, diga logo, Madalena, amancebou-se. Amancebou-se. E mandava tirar o tubo, que ele estava louco para morrer. E ele dizia, estou vivendo de Beck. Je vive de Beck. Porque naquela época, para quem teve a oportunidade de visitar a França naquela época, o que tinha de brasileiro exilado vivendo de Beck lá, e usando o telefone, os caras descobriam telefones públicos que conseguiam fazer ligação para o Brasil sem pagar. Ou seja, brasileiro andou roubando no mundo inteiro. Quando o nosso ministro aqui falou que brasileiro roubava salva-vida de avião, eu conheci um cara, eu dou meu testemunho, que roubava salva-vida de avião em viagem internacional. Entrava no banheiro, logo que o avião decolava, ele ia no banheiro para roubar, porque naquele tempo era um momento da sociedade mais culto, as pessoas, eles botavam perfumes importados no banheiro do avião. Os caras iam lá e roubavam os perfumes e botavam na valise. Então, o primeiro que entrasse roubava tudo. Roubava cobertor de avião, roubava travesseiro de avião. E alguns roubavam vaselina. Vaselina. Para algum uso menos. Para algum uso futuro. Senhores, passamos de novo às 19. É um prazer falar com vocês. É um prazer. É um prazer e um perigo. O perigo é nosso, o prazer é de vocês. É menos mal. Tá, um beijo para todos. Cliquem no sininho, compartilhem. Vamos nos divertir enquanto estamos vivos. Enquanto estamos desse lado da realidade. É isso aí. Um beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau.